vai começar primeiro fazendo o acabamento do centro da frente, tá? Então, eu vou pegar aqui a parte da frente. E aqui a gente tem duas partes separadas, certo? Mas a gente precisa fazer o acabamento aqui. Eu vou fazer uma barrinha bem fininha aqui como acabamento, tá? Só pra não ficar desfiando, mas se você quiser passar o zigue-zague e virar e deixar como zigue-zague, ou quiser passar só o overlock, você pode também fazer o acabamento com viés. Aí vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Mas eu vou estar aqui, ó, fazendo o acabamento bem fininho aqui, ó, com uma barrinha virando duas vezes. Pronto, gente, ó, a gente vai fazer esse acabamento. Então, o acabamento vai ficar assim, esse acabamento interno. Então, esse daqui vai ficar, ó, a gente fez pro lado avesso. Vou fazer isso dos dois lados, ó. Então, vou fazer nesse outro lado a mesma coisa, essa barrinha fininha, tá? Aqui ao lado direito, fica assim. Agora, depois que a gente fez esse acabamento aqui, ó, interno, fizemos a barrinha aqui pra dar de acabamento na nossa peça, a gente vai fazer o acabamento aqui, ó, já do decote, antes de fechar o centro da frente. Vai ficar bem melhor o acabamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fita métrica e a gente vai medir aqui, ó, quanto que eu preciso, né, o tamanho do viés que eu preciso cortar aqui pro meu decote. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou medir. No meu caso, eu preciso, ó, de 19 centímetros. Então, eu vou cortar duas faixas, né? Uma para cada um, de 19 centímetros e com a largura de 3,5 centímetros, tá? Você pode pegar retalhos do seu tecido que sobrou, tá? Mas lembrando sempre que, o que é o viés do tecido, ó? Aqui, geralmente, nessas partinhas que tem esses pelinhos, é a lateral do nosso tecido. Aqui é a largura do tecido. O viés, ele é cortado nesse sentido aqui, ó. Então, eu preciso cortar assim, ó. Nesse sentido, é o sentido do viés. E é isso que eu vou fazer agora. Você pode marcar com a régua, desenhar aqui antes, tá? Senão você mede. E eu já vou cortar aqui retinho aqui um. E aí eu venho aqui, gente, medindo 3,5 centímetros. Como eu falei, pra quem tá iniciando, marca tudo antes com giz, tá? E corta aí com uma largura de 3,5 centímetros. Nós vamos cortar duas, tá? Porque são dois lados ali pra colocar nos dois. Duas faixas de 19 por 3,5. Esse valor de 19, gente, pode mudar pra você, tá? Pode ser que seu decote ficou maior, então você vai cortar do tamanho aí que deu o seu, tá? A largura já é padrão, tá? Pode ser de 3,5 pra fazer esse acabamento. Aqui é a mesma coisa, vamos cortar aqui 3,5. Aqui eu já consigo tirar duas faixinhas com esse retalho. Vou deixar aqui reto, tirar essas pontinhas, ó. E aqui também. E isso aqui a gente já tem o acabamento da nossa peça, ó. Então, aqui a gente já tem dois, tá? Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. Depois eu diminuo na hora que eu estiver costurando. E vamos aproveitar e já vamos cortar da parte das costas, porque a parte das costas também o acabamento é com viés. Então, vou abrir aqui, vamos medir. Aqui eu aconselho que vocês meçam aqui com a fita de pé, assim, ó, porque é melhor pra fazer essa parte curva. Então, você vai contornando o seu decote. E eu vou ver o tamanho que eu vou precisar aqui, ó. Na parte das costas, ó, deu 23 centímetros. Então, agora eu vou cortar do mesmo jeito, só que eu vou cortar com o comprimento de 23 centímetros. Temos aqui as 3 faixinhas cortadas no viés. Vamos agora lá na máquina fazer os acabamentos do decote. E pra fazer o acabamento aqui, eu vou mostrar em um dos lados, tá? Mas tudo que eu fizer desse lado, você vai fazer do outro lado também. Então, a gente vai começar costurando pelo lado avesso. Então, aqui, ó, é o avesso da minha peça. E eu vou pegar o meu viés aqui,
Vou pegar o lado direito, tá? Primeiro é assim, gente, ó. Avesso da peça, direito do nosso viés. Então, vai ficar assim, a gente vai posicionar ele aqui e a gente vai passar uma costura aqui, ó, de 1 centímetro, tá? Contornando todo esse decote. Então, vamos lá, 1 centímetro, dá meio pezinho de máquina, faço retrocesso. E aí, você vai ajeitando aqui, ó, o tecido contornando o decote. Costurei do lado avesso. Então, agora eu vou dobrar isso aqui pra cá. Vou virar minha peça aqui, ó, pelo lado direito agora. E a gente vai fazer o acabamento assim, ó. Se você quiser lá no ferro, eu até aconselho, tá, gente? Passa o ferro aqui já pra vincar e deitar, ó. Essa sobrinha de costura, ela vai ficar pro lado do viés. E aí, eu preciso fazer o quê, ó? Preciso dobrar, ó. Se você vê que ficou muito grande essa sobra, você pode diminuir também. Então, por exemplo, ó, que nem aqui, eu preciso dobrar um pouquinho do meu viés assim, ó, a gente dobra um pouquinho, e o restante do viés a gente dobra cobrindo essa sobra de tecido, então ela vai ficar escondida lá dentro, ó, eu preciso fazer isso. E aí, aqui no cantinho, eu vou passar uma costura reta. Eu percebi que tá um pouquinho grande, então eu vou diminuir um pouquinho aqui a sobra. Então, a gente vem aqui, ó, e tira um pouquinho. Dobra certinho. E vamos lá, ó. Dobra metade assim do viés, assim, a pontinha dele. E o restante a gente cobre, ó. É interessante cobrir tudo, tá, gente? Pra não ficar aparecendo as costuras que a gente fez e esconder todo esse acabamento aqui, né? Dentro do viés, ó. E aí, a gente vai passar a costura aqui na beiradinha. Vamos iniciar. Faz o retrocesso. E aí, a gente vai ajeitando aqui o tecido, ó. Vai dobrando e escondendo tudo lá dentro, ó. Finalizei a costura. E aqui eu vou tirar esse excesso aqui que ficou de viés, ó. A gente tira fora. E aqui a gente tem o acabamento de um dos lados do nosso decote. Olha que lindo. Se você quiser um viés mais estreitinho, você pode cortar com 3 centímetros, tá? Um pouquinho mais estreito. Mas vai ficar assim, ó, lado direito, que é o lado avesso. Aí você vai passar o ferro, assenta bem. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e depois a gente vai unir aqui o centro da frente. Agora que já fechamos aqui, já fizemos o acabamento aqui, ó, do decote, a gente vai colocar o nosso molde aqui, ó, um sobre o outro, bem certinho. Essa parte aqui, gente, tem que tomar bastante cuidado, tá? Para que o nosso Vzinho aqui fique bem bonitinho. Então, você vai arrumar bem certinho aqui, ó, os decotes, um em cima do outro, bem certinho. E a gente vai passar uma costura aqui de coisa de meio centímetro, só pra fechar e unir frente e costas. Então, eu vou iniciar aqui, ó, que é importante a gente deixar bem certinho. E eu vou passar uma costura aqui de meio centímetro, bem perto do acabamento que a gente fez. Vou abaixar a agulha. Vou fazer aqui, ó, o retrocesso. Dá alguns pontinhos. Fazemos o retrocesso aqui no começo. E vamos descer, ó, arrumando aqui bem certinho. Vamos descer uma costura reta agora aqui. Faz o retrocesso aqui também. E pronto, fechamos o centro da frente. Agora a gente vai ver aqui o decote, a gente vai abrir e a gente vai no ferro também. Ó, é assim que vai ficar. Olha aqui que lindo. Esse aqui, ó, tá vendo? Olha como que fica bonito. O Vzinho aqui, ó. Então, quando a gente vai no ferro, aqui agora pelo lado de dentro, ó, eu vou abrir essa costura aqui no meio, ó. A gente vai abrir, vai passar o ferro aqui, porque isso vai vincar, vai assentar bem as costuras, tá?
Aqui, gente, pra não ficar assim, você pode dar alguns pontinhos à mão pra segurar essa parte aqui. Então, eu vou passar o ferro e aqui eu vou fazer alguns pontinhos só pra segurar essa partinha aqui assim, ó. Porque vai ficar pelo lado de dentro, tá? E aqui, ó, pelo lado de fora a gente já tem esse acabamento aqui. Perfeito, gente, ó. E aqui que a gente vai colocar os botões, né? E aqui nós temos o nosso decote. Olha que decote maravilhoso, gente, perfeito. Bem, ó, certinho V aqui, ó. As costurinhas se encontrando aqui, tudo certinho. É isso que a gente vai fazer na nossa peça, tá? Fizemos aqui o acabamento, já coloquei o viés também na parte do decote das costas, que é do mesmo jeito, tá? Segue a mesma forma de colocar, não tem nenhuma mudança. A gente vai costurar agora, fechar os ombros. Vou fechar os ombros aqui com a costurinha francesa, e aqui a gente tem que tomar bastante cuidado também, ó, pra colocar bem certinho essa parte. Vou passar a costura aqui de meio centímetro primeiro. Vou ajeitar. Faço retrocesso. Vamos até o fim. Pronto. Fizemos aqui a primeira costura, né? Pra quem já conhece a costura francesa, agora a gente vai fazer uma segunda costura. Primeiro a gente vai tirar aqui esse excesso de tecido. Pra deixar mais delicado, porque é um tecido, por mais que é um linho mais maleável, né, ele é um pouquinho, como vai fazendo muitas camadas, ele pode ficar um pouquinho grosseiro. Fiz essa costura primeiro pelo lado direito, tá? Nós fizemos essa costura aqui, ó, pelo lado direito da peça primeiro, tá? Lado direito. E agora a gente vai pro lado avesso, no mesmo ombro, e a gente vai fazer a segunda costura para fazer a finalização do acabamento aqui da costura francesa, que agora é passar 1 centímetro. Então, a gente vai passar uma costura agora de 1 centímetro, que é onde a gente vai esconder toda essa costurinha que a gente fez aqui e já fazer o acabamento interno da peça. Então, vamos lá. Só deixa bem certinho aqui e vou passar essa segunda costura. Ajeita certinho. Se você estiver fazendo um acabamento com overlock, é só você passar o overlock. Aí não precisa fazer essas duas etapas aqui, né? Você vai fazer o acabamento normal. Prontinho. E aqui, ó. Esse agora é o avesso, então o avesso vai ficar assim, tá? E o lado direito da nossa peça fica assim. Eu vou mostrar aqui, ó. Aí a gente vai passar o ferro, vai passar. E aí, ó, pra não ficar solto assim, você pode dobrar o viés pro lado das costas. E se você quiser, você pode passar uma costurinha aqui, ó, de 1 centímetro, tá? E aí você vai estar prendendo essa partinha pra ela ficar pras costas. Ou faz por dentro alguns pontinhos invisíveis pra segurar, tá bom? Mas passando o ferro, isso já vai assentar, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí a gente vai fechar as laterais. E as laterais a gente vai fechar do mesmo jeito, tá? Com a costurinha francesa, do mesmo jeito que a gente fez no ombro, primeiro pelo lado direito, depois a gente desvira a peça e faz a outra costura de 1 centímetro. Vou fechar a saia também, as laterais, com a costura francesa, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês ali no ombro, tá? Vamos fazer essas costuras agora. Fechar as laterais da parte da blusa e fechar as laterais da saia do mesmo jeitinho que eu mostrei aqui. Bom, gente, aqui a gente então já fechou a parte de cima, as laterais. Fechei as laterais da saia, ó, e aqui pelo avesso eu deixei pra mostrar pra vocês, ó, a costura francesa. Então, o que eu fiz? Eu só fechei as laterais, tá? E aqui, pelo avesso vai ficar esse acabamento, né, com essa forma assim. Se você fez no overlock, é só você passar o overlock normal, tá? Aqui eu tô deixando essa opção na costura francesa, pra quem não tem overlock, não tem como fazer outro tipo de acabamento. Então, fica essa dica aí. E a parte da blusa é a mesma coisa, que é a parte superior do vestido, ó. O acabamento vai ficar assim interno. E dá uma qualidade muito boa na peça, fica muito bonito, tá? Então, eu já fechei as laterais da parte superior.
E fechei da saia, tá? Eu vou desvirar a minha saia aqui, porque agora a gente vai fazer o quê? A gente vai costurar cintura da saia com a cintura aqui de cima. Eu quero deixar uma dica que se acontecer, que nem vocês observam que aqui no meu caso, ó, a parte da saia ficou maior que a parte de cima do vestido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, né, ou duas, com o ponto mais largo da máquina, ao redor de toda a cintura da minha saia. E eu vou franzir ela um pouquinho até ela ficar do tamanho aqui da cintura da parte aqui da blusa do vestido, né, da parte superior, para eu encaixar ela aqui e costurar elas, tá bom? Então, é só você fazer isso se acontecer isso no seu caso. Outra dica que eu quero deixar pra vocês, pra quem tiver muito busto, tá? Eu aconselho dar um pouquinho mais de folga aqui se você estiver fazendo com tecido sem elasticidade, tá? Eu experimentei a minha peça, ela ficou boa. Só que pra quem tiver bastante busto, eu aconselho dar mais 1 centímetro aqui na hora da modelagem. Você dá 1 centímetro de folga pra essa região do busto ficar mais soltinha, né? Porque no meu caso aqui eu não dei folga, eu deixei só a folga mesmo do molde base, né? Que é 1 centímetro que a gente já deixa. Então, eu aconselho deixar um pouquinho mais de folga aqui, 1 centímetro a mais já é o suficiente de cada lado, tá? E é isso, gente. Então, agora eu vou fazer essa costura aqui, vou dar essa franzidinha, leve franzidinha pra conseguir encaixar aqui. E a gente vai unir agora essas duas partes aqui. Na parte aqui de cima, ó, já ficou assim, né? Fiz uma costurinha aqui, como eu falei pra vocês, no ombro, pra prender aqui a parte de dentro. E é isso, ó. Gente, eu passei aqui uma costura, como eu falei pra vocês, na cintura com o ponto mais largo da máquina, tá? Porque a cintura da minha saia ficou um pouquinho maior que a parte de cima, então eu vou dar uma leve franzidinha pra conseguir encaixar aqui. Vou pegar aqui o fio, ó, passei a costura aqui, a gente vai pegar um dos fios, né, e vai puxar aqui pra poder franzir, né, toda essa parte aqui. Então, eu passei uma costura na frente e uma nas costas, tá? Eu passei 2 costuras, não fiz uma costura só, não. Eu passei uma da lateral até essa, depois outra nas costas separado. Eu acho que fica melhor pra gente trabalhar aqui. Então, eu vou franzir um pouquinho aqui, franzo um pouquinho a parte das costas e eu vou observando, tá? A quantidade que eu preciso aqui até chegar do tamanho que eu preciso. Eu vou olhando, vamos ver se eu franzo um pouquinho mais. Ó, e aqui eu deixo certinho, e aí eu vou conferindo, ó, se já tá no tamanho que eu preciso. Aqui, pelo que eu tô vendo, ó, já está, ó. Tá vendo? Foi bem pouquinho, é só mesmo pra encaixar. Fiz esse leve franzido, aí eu costumo dar uns nozinhos aqui pra não desmanchar essa costura. Porque às vezes a gente vai mexer ali na hora da costura, acaba saindo todo esse franzido. Então eu dou alguns nozinhos nas duas pontas aqui, dessa linha dessa costura, né, que eu passei mais larguinha, pra não soltar. Feito isso, eu distribuo bem esse franzidinho aqui. Se foi bastante, você arruma bem certinho, tá? Tanto na frente quanto aqui nas costas, pra ficar distribuído por igual. Fizemos o franzido, agora a gente vai prender aqui, ó. Vamos entrar aqui por dentro, ó, que eu acho que é mais fácil, ó. E vou vir aqui ó, na costurinha da lateral da minha saia e vou pegar aqui, ó, a costura da lateral da parte de cima, né, da parte superior. Então, aqui eu já pego essas duas costuras, ó, coloco uma certinha com a outra aqui, ó, pra ficar costura com costura e não ficar depois as costuras se desencontrando, né, e não é isso que a gente quer. Venho aqui por dentro, ó, do outro lado, procuro aqui, ó, aqui avesso, né? Pego aqui a blusa do vestido, né, a parte superior, e vou colocar aqui, ó, costura com costura. Prendi essas duas partes, pronto, gente. Vem aqui, ó, puxa assim, ó. Tá vendo que tá aqui a parte da blusa, a parte da saia. Agora a gente vai prender a saia aqui na blusa, simplesmente isso, já passar uma costura. Lembra que aqui a gente deixou um pouquinho mais de sobra? Por quê? Porque a gente vai fazer um túnel pra passar um passante aqui, né, pra passar um cordão. Então aqui a gente tem que deixar uma sobra, que vai ser de 1,5 centímetro. Prendi essa parte, vou prender esse outro lado e a gente vai lá na máquina agora passar uma costura. E agora vai ser uma costura com ponto normal, tá? Não vai ser com ponto largo, não. Vai ser o pontinho normal da máquina. E aí, a gente vai
deixar uma sobra de 1,5 cm, porque é com essa sobra que a gente vai fazer o túnelzinho, né, pra passar o cordão. É uma forma um pouquinho mais fácil de fazer, mas tem outras formas de fazer esse passante, né, esse túnel, digamos assim, né. Então, aqui, ó, aqui tá a cintura da minha saia. Vou passar a costura aqui, ó, eu tenho até as marcações aqui por dentro, ó, vou passar aqui e vai sobrar uma sobra de costura aqui de 1,5 cm. Pra quem não conferiu, gente, as outras aulas desse vestido, tá? Tem 2 aulas, eu vou deixar aqui na descrição a primeira e a segunda aula, e depois essa daqui que é a última, que é a finalização do vestido, tá? Vai estar aqui na descrição pra vocês. E também nos comentários fixados eu vou deixar ali pra vocês as primeiras aulas desse vestido, se você não conferiu. Vou passar a costura aqui, e o acabamento aqui, você pode fazer no overlock, né, porque tá desfiando. Passou a costurinha reta, faz um acabamento. Você pode fazer no overlock, você pode fazer na interlock, ou também você pode fazer um acabamento com viés de cetim, por exemplo. Eu não vou aconselhar o viés de algodão, porque eu acho que ele é muito sequinho, sabe? Para ficar ali na cintura, vai ficar raspando. Eu, particularmente, não gosto. Então, eu faria com um viés de cetim. Mas vamos lá passar... vou passar essa costura, aí eu volto para dar uma outra dica para vocês, bem importante, para não deixar esse túnel muito grosseiro, né? Agora, gente, ó, passei a costura, já costurei a parte superior com a parte inferior do vestido. Então, fechamos aqui com uma costura reta, normal, e ficou essa sobra de tecido que a gente precisa para fazer o túnel, certo? E a gente vai utilizar essa sobra para fazer esse túnel. Então, ele vai ficar todo, ó, jogadinho para cima. A gente vai jogar ele pro lado da blusa. Só que para ele não ficar muito grosso, vocês vão ver que vai ficar 2 tecidos, né? Que é o tecido da saia e o tecido da blusa. A gente vai tirar um pouco do tecido da parte da blusa. Preste muita atenção aqui para você não cortar o lado errado, tá? Eu não vou cortar o lado da saia, tá? Eu vou pegar o tecidinho da sobra do lado da parte superior, da parte da blusa do vestido. E a gente vai tirar um pouquinho desse tecido e vocês já vão entender por quê. Ele vai ficar escondido, ele não vai ficar aparecendo. Então, eu vou cortar bem rente mesmo, a gente vai tirar literalmente e vai deixar só esse aqui da saia. Então, a gente vai tirar tudo em volta da cintura, ó. Você vai cortar ele, vai tirar mesmo da sua peça. Ó, você abre aqui assim. Pronto, gente, ó. Então, quando a gente cortar, ó, ele vai ficar aqui e vai ficar só esse mais grande, esse daqui de baixo. E é como eu falei pra vocês, se vocês quiserem ir agora no ferro, pega o ferro, passa o ferro e vinca esse tecido todo pra cima, tá? Pro lado da blusa, né, na parte superior do vestido. E esse tecido aqui, ele desfia bastante. Então, você tem 2 opções, se você estiver trabalhando com um tecido que desfia muito. Você pode colocar um viés aqui, costurar um viezinho aqui de acabamento. Aí, você tomba, tá? Joga toda essa parte aqui, ó, pra cima. E você vai passar uma costura aqui, ó, fechando, e vai ficar esse túnel, certo? Só que antes da gente passar essa costura, a gente precisa fazer uma abertura para passar esse cordão, né? Então, a gente vai lá do lado direito da peça, vamos desvirar a nossa peça. E aqui, ó, a gente vai marcar onde vai ser essa abertura. Aqui, ó, é o centro da frente. A gente tem uma costura, que é onde a gente vai colocar os botões aqui de enfeite. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma casinha de botão. Então, você vai lá na marca, na sua máquina, na função de casinha de botão. E eu vou fazer uma abertura de um lado, uma de cada lado aqui, e vou deixar essa costura no meio, tá? Então, você vai marcar onde você quer a sua casinha de botão. Então, eu vou fazer uma aqui desse lado e outra aqui desse lado, tá? Bem próximo a essa costura aqui, ó. Então, ela vai ficar no meio, e aqui é onde eu vou amarrar pra franzir esse vestido, né? Dar o efeito de franzido dele, tá? E a casinha de botão a gente vai fazer deitadinha assim, tá? Desse jeito aqui, ela vai ficar deitadinha. E aí pode ser pequenininha, tá? Não precisa ser muito grande. Fez a casinha, aí sim vocês fazem aquela costura que eu falei pra vocês, de deitar aquele tecidinho todo aqui, ó, pro lado da blusa, né? A gente vai deitar aqui pro lado da blusa, e aí a gente vai passar a costura aqui na beiradinha, fechando. Isso vai formar um túnel aqui dentro. Então, com esse próprio tecido aqui, eu faço esse túnel, tá? Então, eu vou fazer essa costura, e aí a gente já vai aproveitar que tá na máquina, e a gente vai fazer a barrinha, porque o meu vestido aqui já tá desfiando bastante, ó, na barra.
a barrinha do vestido, a gente vai fazer o quê, ó? Dobra meio centímetro, dobra mais meio e faz uma barrinha aqui, ó, fininha, tá? E passa a costura reta. Só isso, dobrar 2 vezes fininho, uma barrinha fina. E vamos finalizar com o acabamento aqui também, né, na cava, tá? Que vai ser o viés, igual a gente colocou aqui no decote. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. E no final eu vou ensinar vocês a fazerem o cordão. O cordão vocês podem comprar pronto, né? Porque existe cordão para colocar no vestido, como você pode fazer do próprio tecido, e eu vou ensinar vocês que quiserem aprender a fazer no final do vídeo. Você faz e aí você coloca no seu vestido. E é isso, gente. Vamos lá para a máquina finalizar esse modelo.